Meu nome é Elisandra Cordeiro Diniz, sou fundadora do Instituto Kinesis, um instituto de saúde integrada. E se você chegou nesse vídeo agora, caiu de paraquedas, para um pouco, olha aqui na descrição do vídeo, porque este vídeo está relacionado a um trabalho nosso lá do Spotify, que é Os Impossíveis, a saga do desenvolvimento do ser em família. Nós estamos no capítulo 4. Vai lá rapidinho, ouve e volta para cá, porque aqui é o nosso espaço de ampliar o que foi colocado lá no conto sob a luz da terapia integrativa e os fundamentos do ser. Vamos lá? Capítulo 4. Caminhos desconhecidos. Porque afinal de contas, quando a gente se apaixona por alguém, o happy end está em todas as histórias, não é assim mesmo? Todo mundo que casa é feliz, todo mundo que casa nunca se separa e os filhos sempre nascem com saúde. Opa, tô falando da vida real. Ah, não é assim. Mas o que aparece lá no primeiro momento que a Elinor está falando? A Elinor está dizendo que ela conheceu o pai de Noah. Quem é esse Noah? Quem será que é esse pai? E aí ela começa a trazer uma série de assuntos relacionados à vida dela, à vida real, ao dia a dia. Então, vamos lá. Ela começa dizendo que ela precisa trabalhar, mesmo gostando de ficar com os filhos, ela precisa do trabalho remunerado para trazer dinheiro para dentro de casa. E isso é normal. Assim, quando eu olho para gerações anteriores, eu já conversei com a minha avó, várias amigas delas, os filhos ficam nessa ilusão, né, de que, nossa, quando a mãe não trabalhava, ela tinha um tempo só para eles. Hello, acorda! A comida não se fazia sozinha, a roupa não ia para a gaveta limpa, passada sozinha, a casa não se organizava sozinha. A mãe nunca teve tanto tempo assim para os filhos. Só que hoje, com o advento da tecnologia, nós não paramos para pensar, mas olha, a Elinor aqui já narra que ela acompanhava a rotina dos filhos pelo telefone, ligando para a pessoa que trabalhava lá na casa dela para perguntar como que eles estavam. E antes, como que era? A mãe estava lá lavando a roupa no rio e os filhos estavam com quem? A mãe estava lá dando comida para os animais e os filhos estavam com quem? É lógico que eram os irmãos que iam cuidando um do outro, que iam se ajudando para que eles crescessem. Né? A gente tem um certo exagero. Quando chega a nossa geração, a nossa vez é sempre o pior momento do mundo. Mas se a gente olhar um pouquinho, não é bem assim. Outro ponto, a Elinor fala que o relacionamento dela com o marido está desgastado. Vai me dizer que quando a gente tem filho pequeno, os relacionamentos não se desgastam. É só na história da Elinor que isso acontece? Gente, é super difícil introjetar a rotina, o ritmo da vida nos filhos. Porque a criança, ela quer o tempo todo. Ela quer. Aprender a esperar já é difícil. Então, são anos e anos dos pais ensinando que precisa ter horário para levantar, horário para se trocar, horário para ir para a escola, horário para acordar, horário para dormir, anos e anos para preparar o filho para a vida futura. E é lógico que isso desgasta o casal, porque se antes o casal tinha tempo para conversar, para estar um com o outro, quando entram as crianças, todas as necessidades deles precisam ser atendidas e o tempo que sobrar, com o cansaço que os dois estiverem, vai ser com essa qualidade que eles vão se relacionar. Chama a atenção a Elinor falar que ela estava voltada para isso, para a rotina dos filhos, para acompanhar, mas o marido não via essa construção familiar como um progresso, como um fator de prosperidade. Ele via como um problema, porque para ele esse progresso, essa prosperidade viria através do crescimento financeiro. Então aqui a gente já percebe que eles não estão olhando para o mesmo lugar. Em seguida, a Elinor fala que ele teve um caso extraconjugal. Vejam, isso é muito importante entender. Quando a gente vai estudar os fundamentos do ser, a gente vê que o homem representa a mente e a mulher a emoção e a intuição. Ela está para dentro, para o oculto, para as emoções, e ele para fora, porque é visível, porque é real, para aquilo que se enxerga, concreto. Isso já é uma grande lacuna entre os casais, né? Então, iludir-se com a aparência das coisas
É o mais fácil que tem. Por que é mais difícil para uma mulher se iludir? Por que que ela permanece no lar? Ela é obrigada a terrar. O corpo dela produz outro corpo. O corpo dela é o gerador de vida. Ela tem um contato íntimo com os filhos, com a necessidade dos filhos. É muito mais fácil para eles se distraírem. E olha que interessante. O que quebraria e o que quebra, dilui toda e qualquer ilusão, é a própria realidade, é a vida. É preciso se interessar, é preciso se dedicar, é preciso se submeter à sucessão de dias, de noites, de tarefas para conseguir alcançar objetivos. Então, esse pai está resistindo a isso. É sempre muito mais fácil se distrair com aquilo que parece ser bom e que na verdade não se sabe se é bom ainda, porque ter um encontro casual com alguém, viver momentos bons com alguém, sem precisar compartilhar a realidade do dia a dia, parece interessante. Mas provavelmente é uma ilusão, porque a hora que se precisar compartilhar a realidade do dia a dia, se chega exatamente no mesmo lugar, com uma outra pessoa. A Elinor, quando soube que ele teve o caso extraconjugal, ela diz que houve uma quebra de confiança. E que foi essa quebra de confiança que existiu entre os dois que abriu uma janela dentro dela para prestar atenção em outro homem. Vejam que ela relata, né? Olha, 11 anos a gente exaltou o tom de voz um com o outro por 2 vezes, a gente fez planos juntos. Só que plano aqui é diferente de plano aqui e muito diferente de plano aqui. Isso é muito diferente. Satisfazer o coração não é algo tão simples, precisa do encontro. Precisa que 2 pessoas se escolham, que 2 pessoas continuem se escolhendo, que 2 pessoas tenham um pacto silencioso de crescimento, de solidariedade, de verdade um com o outro. A gente não consegue obrigar ninguém a amar a gente, a escolher, a querer estar conosco. Nada disso, se for obrigatório, faz parte do amor. Então, quando chega na esfera do coração, aí já não é mais tão simples, porque aqui na cabeça eu posso fazer o plano, as minhas mãos e o meu corpo podem ter um empenho, a determinação, eu posso viver isso. Quando chega na esfera do amor, aí o outro é necessário. E o amor, tantas e tantas vezes, vive de espera. Não basta a gente estar bem, isso não é o suficiente. O outro que nós amamos também precisa estar bem para a nossa felicidade ser completa. Então, muitas vezes, nós precisamos viver o que nós não queremos. Provavelmente esse casal não queria se separar, né? Porque se casaram, mas isso foi necessário. Quando um não escolheu, mas o outro, e depois o outro decidiu não escolher também. Quando a Elinor fala da ingenuidade, quando ela fala que a ingenuidade é ir sem saber onde se quer chegar. E realmente, isso é um fator de grande ingenuidade, porque, eu quero viver um grande amor. Qual é o custo de viver um grande amor? Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Tá bom, qual é o custo de se tornar uma pessoa bem-sucedida? A cabeça, ela não computa custo. O custo geralmente está relacionado a cansaço, a desgaste emocional, mental, frustração, decepção, superação. Isso está muito além de um plano. Né? E essas 2 famílias, de onde vieram a Elinor e o marido dela, essas famílias não tinham estruturação. No seguinte sentido, os pais, ambos, saíram dos seus lugares. Os 2 pais decidiram deixar de ser pais. E isso fez toda a diferença. Sobrecarregaram as mães. Esse casal, Elinor e o esposo, eles são frutos de 2 lares onde os pais faltaram. E isso acontece muito no nosso país. Muito. Os pais faltam. E não quer dizer, nesse sentido, que o pai se separar da mãe, necessariamente ele precisa se desinteressar dos filhos. Não. Ele pode se ausentar do lugar de companheiro, de parceiro, de marido, mas ele pode continuar se interessando. É honrar o lugar de pai.
E isso aqui é um aspecto transgeracional nessa história. Já aconteceu com os pais deles, de ambos os lados, e aconteceu na família deles. É enorme o aspecto transgeracional, que nós chamamos de ancestralidade. Tanto que a Elinor fala, a ancestralidade ela se impõe. Vai repetindo de geração em geração, até que alguma hora alguém vai ser forte o suficiente, todos os pais vão embora, vai ter alguém que vai conseguir ficar. Ufa, a partir dali esse núcleo familiar vai ter um novo movimento, tá bom? Então, esse é um aspecto muito importante de ser entendido. Seguindo na história, ela fala da raiva, da importância da raiva, do ímpeto da autoproteção. A raiva, ela é muito mal compreendida, as pessoas não querem sentir raiva, mas a raiva significa assim, deu, chegou, meu limite. Isso é a raiva. E isso é fundamental acontecer. Esse tom de voz que eu usei, as pessoas nem gostam de usar, porque parece descontrole. Mas pensa como que um guerreiro vai para uma batalha, alguém que precisa vencer alguma coisa, ela grita, ela precisa colocar para fora o que ela está sentindo, para a partir dali ela ter ímpeto, ter ânimo de resolver. O que não pode é viver com raiva o tempo todo. A raiva, ela é uma energia essencial, mas ela é pontual. Fiquei com raiva, entendi o que aconteceu, me posicionei diante daquilo e agora eu vou seguir, tá? Mas é uma energia muito mal compreendida. Quando chega o pai do Noah, o que a Elinor diz? Aliviou meu coração cansado. E aí que tá a questão que eu falei do amor viver de espera. Ela estava esperando o amor, ela estava esperando ser protegida. A questão é como se espera. A gente vai ficar paralisado, estático, esperando que alguém que não quer mudar, que alguém que não quer crescer, que alguém que não quer amadurecer faça isso? Ou a gente vai dizer, ok, você não quer, eu quero, e eu me dou o direito de buscar aquilo que eu sinto falta, aquilo que é importante para mim. Esse é o ponto essencial da espera, porque nós não temos o direito de forçar o outro a se movimentar quando ele não quer, mas nós podemos nos movimentar para viver o que nós sentimos falta de viver. Ela coloca que é difícil ver bem quando está em sofrimento. Eu achei que a Elinor foi bondosa. É difícil ver sempre. Ver além das aparências, ver o essencial é difícil sempre. A gente se trabalha, a gente cresce, a gente amadurece, a gente estuda, a gente respeita os mais velhos e mesmo assim ver é dificílimo. Porque não existe só a realidade existencial, existe a essencial. Enquanto a realidade existencial diz, coitadinho de você, você não consegue, você é tão fraquinho mesmo, você precisa da minha ajuda sempre. Realidade essencial é, eu sou o criador da vida e estou dentro de você. Quer? Faça, consiga, porque eu estou aqui dentro de você. Essa é a realidade essencial. A realidade essencial, que é essa que não morre dentro de nós, que é o que sobrevive quando o nosso corpo já não existe mais, ela nos convida a um amadurecimento contínuo, a desenvolver a força interna, a conexão com a nossa essência, com a fonte da vida, para que nós sejamos capazes de realizar o nosso desejo e até de redirecionar o nosso desejo. A realidade existencial é a realidade que começa com o corpo físico e termina com ela. E nessa realidade existencial, muitas vezes, sob o pretexto de cuidados, sob o pretexto de proteção, nós somos tolhidos de crescer, de nos desenvolver, de compreendermos que nós somos fortes sim, o suficiente para irmos em direção daquilo que nós sentimos falta. É lógico, eu não estou falando aqui dos extremos. Eu não estou dizendo que a gente pode tudo e nem que a gente é incapaz de tudo. Por isso que ver é tão difícil. Porque há necessidade de discernir a nossa realidade interna do que está fora, o que está fora da nossa realidade interna. Se o mundo diz que ser preguiçoso é legal, eu preciso discernir que para mim não faz sentido. Eu gosto de trabalhar.
Se o mundo diz que consumir em excesso é legal, eu preciso discernir e entender que para mim é legal comprar aquilo que eu necessito, que eu sinto falta. Então, eu garanto, ver bem é difícil sempre. Tanto que a diferença entre os maiores, os seres mais desenvolvidos, mais integrados e nós, é justamente a capacidade de discernir o que é do que não é. E o que é está além das aparências. É aquilo que se estabelece. Né? Então, olha a maneira como ela se coloca é de alguém que está procurando ver, mas de verdade não é fácil. E tanto que não é fácil ver bem que o pai, que está com o próprio filho no colo, não vê o filho. Ele toca o filho, ele escuta a voz do filho, mas ele não sente o filho dele, ele não vê o filho dele, a ponto de jogar o filho dele em cima da cama. E quantas vezes isso acontece no mundo? Quantas vezes aquilo que está na nossa cara a gente não vê? Quantas vezes os vínculos mais importantes para o nosso coração a gente não dá atenção? Esse é um questionamento muito importante para que a gente comece a discernir. Né? E para acabar, porque esse episódio ficou assim super recheado de tantos elementos do nosso dia a dia, mas se alguém me perguntasse, no alto da minha jovem carreira de 16 anos, o que eu aprendi com a terapia integrativa até hoje com os fundamentos do ser, eu diria, eu aprendi a importância de honrar o próprio lugar. Lugar é fundamental. A gente nasce dentro de uma família. Ser bom filho, boa filha já não é fácil. Precisa se interessar pela vida dos pais, obedecer, colaborar, querer participar. Ser um bom neto não é fácil. Receber dos avós quando nós somos pequenos, ok, receber é bem mais fácil. Mas depois, quando eles têm mais idade, visitar, estar perto, se ocupar com o bem-estar deles, aí já não é tão fácil. Ser um bom parceiro, uma boa parceira, um bom marido, uma boa esposa, também não é fácil. Honrar o próprio companheiro, a própria companheira, é lógico que vem pensamentos na cabeça, vem vontade, às vezes quando a gente está magoado, chateado de desistir, de buscar alguma coisa fora do relacionamento. Mas e depois? E as consequências? Então, e o lugar de pai e mãe, então, meu Deus, que sério isso! Quando a gente pensa no lugar do filho e você se torna pai e mãe, significa que agora inverteu a ordem. Se antes era fácil receber, agora precisa aprender a dar. E a dar em todos os momentos, porque a criança é quando a gente está dormindo, é quando a gente está acordada, é quando a gente está com fome, é quando a gente está doente, ela precisa da gente sempre. Então, aqui o que está dizendo? Um do casal foi. E o outro foi também. Mas ele, o pai, se desinteressa pela vida dos filhos e ela segue interessada na vida deles. Sem fazer juízo. Vamos construindo ao longo dos capítulos a complexidade do ser humano. O quanto a luz e a sombra estão dentro de cada um de nós. E o quanto cada um desses personagens conversam conosco. Antes de ir embora, dá uma olhadinha. Como você está conduzindo os lugares que você ocupa na vida. Filha, filho, neta, pai, mãe. Se você gostar dessa pessoa que você está vendo, fique muito feliz por ser você. Se você não gostar, fique feliz também. Mas redirecione os teus esforços. Por você ter visto, agradeça, mas redirecione os teus esforços para você ser essa pessoa que você quer ser, no lugar que você ocupa. É difícil para todo mundo, tá bom? Não só para você, não só para mim, é para todos. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo episódio.